Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Matemática e física, bem explicadinhos. Chega de dificuldade, vem aprender aqui. Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Está começando mais um Dicas com Caqui. Questão 130. Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com um prisma. Colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequência. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água à mesma temperatura inicial e separadas por um material isolante térmico e refletor, são posicionados lado a lado. Aqui no caso você tem na figura A, B, C, D e E. No interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra aumento da temperatura e a afere em cada recipiente. Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento? Pessoal, essa questão aqui ela foi considerada uma questão de nível muito alto, na verdade de nível altíssimo, porque esse experimento de Herschel, eu me lembro que numa turma de segunda série eu cheguei a comentar sobre ele. E só que são particularidades. Alguns autores trabalham sobre isso, quando você está trabalhando a parte de ótica geométrica, fala-se sobre isso. O que tem de conhecido aí é a questão da incidência da luz solar sobre um prisma. Ele decompõe a luz solar. E aí você tem o arco-íris, que é o chamado espectro de luz visível. O espectro de luz visível, ele é composto pelo violeta. Aí você tem o anil, você tem o azul, você tem o verde, o amarelo, o alaranjado e o vermelho. Note que é fácil de você ver a ver, certo? Violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Eu vou fazer assim. Eu vou pegar aqui o violeta, vou colocar o anil, o azul, o verde, o amarelo, o alaranjado e o vermelho. Ok? O que acontece aqui? Daqui para cá, nesse sentido aqui, eu tenho, em relação à frequência, do menor para o maior, tá? Em relação à frequência. Lembrando que a fórmula é V lambda F. A velocidade de propagação da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Note que se eu isolar a frequência ou comprimento de onda aqui, você vai ter
você vai ter que... Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor. Você vai perceber aqui que a frequência e o comprimento de onda, eles são inversamente proporcionais. Então, se no sentido do vermelho para o violeta você tem ordem crescente de frequência, então do violeta para o vermelho você tem ordem decrescente de comprimento de onda, certo? Ordem crescente de comprimento de onda, porque o comprimento de onda e a frequência, eles são inversamente proporcionais. Então, se eu tenho aqui do vermelho até o violeta, essa é a ordem crescente da frequência, então a ordem crescente do comprimento de onda vai ser do violeta ao vermelho, no sentido contrário, tá? Então, quando o Herschel ele estabeleceu essa experiência sobre a condensação da luz, ele levou em consideração uma situação em particular que ele fez. Porque assim, a complexidade da questão, ela está relacionada porque se eu pegar essa ideia da luz solar, que a luz solar a gente enxerga ela seria basicamente branco, não é? Porque é a mistura das cores, não é? Acontece que você tem as várias camadas da atmosfera e que essa luz ela sofre influência desses elementos. Então essa questão ela exigia assim uma certa sensibilidade do aluno em relação ao assunto do conhecimento luz, para ele poder se decidir, olhando a figura, qual desses recipientes estariam, ou seja, qual espectro de luz, qual onda de luz apresentaria um aquecimento maior na água. Aí vejam bem, ficou constatado que além do violeta existe calor, porque cada uma dessa luz aí, cada uma delas ela tem uma velocidade de propagação, ela tem um comprimento de onda e tem uma frequência, e ela tem também uma representatividade de calor. E em experimento descobriu-se que após o violeta e abaixo do vermelho, eles descobriram calores nessas duas regiões, acima do violeta e abaixo do vermelho, que ele não conseguia enxergar. Então ele percebeu que existiam comprimento de ondas ou então luzes além do violeta e antes do vermelho que não era sensível aos nossos olhos. E aí ele chamou esse além do violeta de ultravioleta, que o ultravioleta é aquele tipo de raio que queima a pele da gente, e o infravermelho, que o infravermelho é um tipo de raio que trabalha com o calor. Então veja bem, aqui a gente vai ter que partir para uma análise do comprimento de onda. Você vai perceber que apesar da frequência violeta ela ser maior do que a frequência do vermelho, mas o comprimento de onda do vermelho é maior do que o violeta. O que acontece com isso? É porque a faixa de comprimento de onda do vermelho, ele tem maior capacidade de aumentar a vibração e os movimentos dos átomos da água. Ou seja,
Esse comprimento de onda do vermelho, quando ele atua sobre a água, ele vai fazer com que as moléculas de hidrogênio e de oxigênio elas se movimentem com uma velocidade maior. Aí elas se movimentando com a velocidade maior, você tem uma energia cinética maior. Consequentemente, você vai ter um aumento de temperatura maior. Já no violeta, ele mesmo sendo mais energética, ele não tem comprimento de onda que se enquadre para aumentar a temperatura da água. Percebam aí a complexidade da questão. Quer dizer, é preciso você analisar o papel do comprimento de onda. De um modo geral, talvez você pensasse assim, como o violeta é mais energético, ele tem a facilidade melhor de aquecer a água. Aí você iria lá para a letra E. Só que não é. No caso, você tem que lembrar que são inversamente proporcionais, e o fato da frequência do vermelho ele ser menor do que o da violeta, mas o comprimento de onda do vermelho ele é maior do que o comprimento de onda da violeta. Consequentemente, se você olhar para a figura aqui, você vai perceber que ele tem aqui o vermelho, e dentro do espectro violeta, do infravermelho, você tem o recipiente A, que é o que está fora do visível. Porque aqui nesse caso, nós vamos analisar isso aqui e vamos analisar isso aqui. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Certo? Então, percebam que é uma questão bem complexa, né? É preciso que você tenha entendimento sobre essa relação inversa da frequência com o comprimento de onda, e que você seja sensível no sentido de você perceber que o comprimento de onda ele é o responsável, nesse caso aí, por agitar as moléculas da água, fazendo com que aumente a energia cinética. Outro detalhe também é que o espectro vermelho a violeta que ele colocou aí, ele serviu como parâmetro. Mas na verdade você ia analisar o que? Você ia analisar o ultravioleta e o infravermelho, porque são as regiões onde você tem calor. Então por isso que era interessante que o candidato ele tivesse esse conhecimento amplo, não só do espectro visível, mas o que acontece na faixa abaixo do vermelho e na faixa acima do violeta, que foi isso que levou à conclusão da questão. Então vamos para a última. Questão 133. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Eu me lembro de uma reportagem de um famoso canal de televisão, que ele falava exatamente sobre esse assunto. E eu fiquei decepcionado com a conclusão do repórter. Ele disse que a pessoa não levava choque dentro do carro porque estava de calçados com bota de plástico. Então, para mim, ficar tanto tempo assistindo
algo sobre a ciência e uma conclusão tão deturpada como foi aqui ele colocou. É lógico que faltou para ele uma experiência de pesquisar mais sobre isso, tá certo? A gente sabe que várias situações drásticas de acidentes que ceifaram vidas que envolve a queda de raio. Então geralmente isso ocorre o quê? Isso ocorre quando a pessoa está próximo de uma árvore, está dentro da água. Às vezes quando está em casa, eu me lembro de uma situação de que na casa tinha uma antena com um fio de arame para o rádio, e a mãe e o filho estavam pegando no momento, tentando sincronizar, e uma descarga pegou na antena improvisada e ceifou a vida dos dois. Existem animais que estão próximos de cercas e que também perdem a vida. Enfim, existem muitas situações em que depende do ambiente em que você está. Agora, em relação ao que ele está querendo aqui, além disso, seria o seguinte, ó, eu vou colocar para vocês aqui, nos laboratórios, existe um gerador chamado gerador de Van de Graaff. É um gerador de energia estática. Então, quando é eletrização por atrito, então eles criam partículas elétricas, que essas partículas elétricas elas ficam distribuídas na superfície de uma esfera oca. E a gente, no decorrer da experiência, a gente mostra que esses elétrons eles ficam na superfície, quer dizer, na parte interna. Se você tocar nessa superfície aqui, você vai perceber que por exemplo, os seus cabelos eles começam a se eriçar em função dessa estática, que foi aquele assunto que eu comentei na primeira questão dessa sequência. Só que no centro mesmo, na parte oca, você não tem essas partículas, porque elas estão na superfície. Então o que acontece? Quando você está dentro de um carro, é isso que acontece. Então quando você está dentro do carro e que o carro ele for atingido por um raio, as partículas elas ficarão em torno da carcaça metálica do carro. Então se você não estiver tocando em nenhuma parte metálica, não vai acontecer nada contigo. O isolamento ele ocorre por isso. Essa carcaça que a gente chama é a chamada gaiola de Faraday. Então essa gaiola de Faraday, ela também é chamada como blindagem eletrostática. Então, qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme se dá no texto? O isolamento elétrico dos pneus não tem nada a ver, isso aí. O efeito do para-raio da antena piorou. A blindagem pela carcaça metálica, pronto, resposta certa. Letra C de caqui. Escoamento da água pela lateral, não, isso deveria potencializar. Aterramento pelo fio terra da bateria, como é que pode aterrar um fio terra de uma bateria com um carro em movimento? Não tem como, certo? Então percebam, ele também usou aqui a questão do carro conversível, né? Que o carro conversível é aquele que tem o teto em que você expõe ao ar livre. Então no caso da questão aqui, é a letra C, a blindagem pela carcaça metálica, também conhecido como gaiola de Faraday. Então pessoal, aqui eu encerro essa série de comentários sobre as 15 questões do Enem 2020, questões de física.
E eu espero que vocês se inscrevam no canal, espero que vocês compartilhem o canal para que eu possa no futuro colocar vídeos com qualidade melhor, porque perceba que eu estou muito básico ainda. Isso é porque eu estou fazendo por minha conta e é necessário uma produção, que essa produção eu não estou tendo, então por isso que ele, por enquanto, ele está sendo básico, tá? E eu agradeço a todos aqueles que curtirem, que comentarem ou que compartilharem e que se inscreverem no meu canal. Um abraço.